Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar de equilíbrio de ponto material bidimensional. Bom, né? Já vimos lá que a resultante da nossa força, né? A soma das forças é a força resultante. Só que o nosso corpo ele está em equilíbrio quando que a minha resultante for zero. Então, a nossa resultante sendo zero, o nosso corpo está em equilíbrio. Então, como a minha resultante ela é determinada através da somatória das forças, então a minha resultante em x vai ser a somatória das forças em x, que é zero, e a resultante em y, que é a somatória das forças em y, que também é zero. Então, a minha resultante sendo igual a zero, o meu corpo está em equilíbrio, certo? Meu ponto material, né? Aqui. Então, que é aqui, ó. Se eu tenho um ponto material aqui, ó, uma força de 100 para um lado, uma força de 100 para o outro. Então, são duas forças com o mesmo módulo, mesma direção, as duas estão na horizontal, porém sentidos contrários. Então, as duas vão se anular. Porque quando eu for fazer somatório das forças em x, ó, eu vou ter esse 100 positivo e esse 100 negativo. Então, o meu corpo ali está em equilíbrio. Beleza? Essa é, né, a nossa diferença. Então, pessoal, quando a gente for trabalhar, algo que é muito importante, né, a gente viu que ali as contas são simples. Para bidimensional, são decomposição de forças e aplicar ali a soma vetorial. Então, algo que é muito importante é o diagrama de corpo livre, né? O DCL que a gente vai escrever aí em vários exemplos, né? Vocês vão utilizar isso aí agora o curso todo, né? Você já deve ter até visto isso em física, né? Algo aí do tipo. Mas olha aqui um exemplo, ó. Dois rapazes, né? Tem duas polias aqui puxando uma corda, formando um ângulo de 30. Aqui outra corda, formando um ângulo de 45 e uma corda para erguer essa caixa. Então, qual que vai ser o diagrama de corpo livre aqui nesse nosso ponto A? Então, observe, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, né? Vou botar o verde. Ó, essa corda, né, vai ter uma força para cá, nesse sentido. Essa corda, uma força para lá, no outro sentido. E essa corda, uma força aqui, ó, para baixo. Então, a gente vai ter o que? Essas três forças aqui atuando nesse nosso ponto A. Então, isso é o nosso diagrama de corpo livre, né? Então, a gente vai agora determinar ali, ó, essas forças que estão atuando nesse ponto, através de cordas, através ali do que seja ali aplicando essa força. Então, é muito importante. Se você fez o diagrama de corpo livre errado, já é. Você vai errar aí, né, o seu desenvolvimento aí do seu problema. Então, primeira coisa a fazer é analisar e fazer de forma correta o seu diagrama de corpo livre. Olha aqui, ó, esse exemplo, né? Ó, como parte de um projeto de um novo veleiro, deseja-se determinar a força de arrasto a uma dada velocidade. Com esse objetivo, um modelo de casco é colocado em um canal para testes, sendo mantido alinhado, né, com o eixo do canal por meio de 3 cordas presas à sua proa, né, proa ali à frente do barco. Então, leituras de dinamômetro indicam que para uma dada velocidade da água, a tração no cabo AB é de 200 N e de 300 N no cabo AE. Então ele quer saber o que? Determine a força de arrasto no cabo e no casco e a tração no cabo AC. Então, ó, o A é esse ponto aqui. Então me falou, ó, AB, né? A figura não está muito boa. Então ele vai estar para cá, ó, a minha força AB. Então sempre eu boto, né, força saindo ali, né, daquela direção. E o AE, ó, vai estar para cá. Esse é a força aqui de AE. Aí ele tem quem?
né? Essas duas forças que eu desenhei de vermelho são conhecidas. Mas ele quer saber, ó, a força aqui, ó, de AC, né? Tá até faltando aqui a letrinha C, mas é o único cabo que não tem força, ó, de AC. E ó, aqui ele está dando o sentido do fluxo. O fluxo está para cá. Então é como se tivesse o quê? Uma força aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é a força do fluxo do rio. Então ele fala, o veleiro está preso aí, com essas três cordas. Ele não pode se movimentar. Se ele não pode se movimentar, ele está em quê? Em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, né, eu sei que a minha resultante aqui, ó, ele vai ser o quê? Zero. Então, agora a gente tem o quê? Ó? Essas quatro forças atuando nesse meu ponto A. Então, quando eu falo em resultante, pessoal, presta atenção. A gente sabe o quê? Que a resultante vai ser a de X e a resultante de Y, certo? E as duas são zero também. Então, aqui eu vou tirar o quê? Duas equações. Aqui eu tenho duas forças e eu vou ter duas incógnitas, né? Então, tendo essas duas incógnitas, com duas equações, a gente consegue determinar quem é o fluxo e quem é a força de arrasto. Como ele me deu a dimensão, está centralizado, 1,2, né? Essa aqui é somente componente em Y. Aqui, ó, tem essa largura e tem a outra, eu acho o beta. Tem essa largura e a outra, eu acho o alfa. Então, as únicas incógnitas que eu vou ter vai ser a intensidade, né, que ele deseja. Então, aqui um outro desenho melhor, né? O fluxo está para cá. As cordas, né, que a gente falou, com os ângulos e os valores. Então, olha aqui, ó, né, o nosso diagrama de corpo livre atuando aqui no meu ponto A. Então, a tração de AB, conhecida. A tração de AE, conhecida. A de AC eu não conheço. E a de F, que é do fluxo, também não conheço. Certo? O alfa e o beta, como falei, tem umas dimensões, a gente consegue determinar, né? O alfa vai ser 60,26 e o beta 20,56. Então, ó, a minha resultante, ela é quem? A somatória dessas quatro forças. Mas como o corpo está em equilíbrio, ela é igual a zero. Beleza? Então, corpo e equilíbrio, vamos separar. Quem que eu tenho? Somatório das forças em X é zero e somatório das forças em Y é zero. Qual força eu tenho em X aqui? Ó, o fluxo está positivo em X, então veio o fluxo, só tem ele. O TAB está negativo, então o meu TAB que está para o lado de cá, ele vai ser o que? Menos TAB seno de alfa. Então tá aqui, ó, menos TAB seno de alfa. O TAC, ó, tá para cá, positivo, né? Então vai ser mais TAC seno de beta, mais TAC seno de beta. E agora o de Y, ó, o meu TAB, ó, vai estar para cima. Então vou ter TAB, né? Cosseno de beta, positivo. O TAC também está para cima. Ó. TAC cosseno de beta, positivo. O fluxo não tem. E o TAE está para baixo, negativo. Está aqui, ó, menos o TAE. Então, olha só. O que eu conheço aqui, né? Só vou mudar aqui a cor da caneta. A gente sabe, ó, o TAB a gente conhece, o alfa a gente conhece, o beta a gente conhece, o F eu quero e a tração em AC eu quero. O TAE a gente conhece, o TAB a gente conhece, o alfa a gente conhece e o beta a gente conhece. Então, essa equação, ó, uma equação com uma incógnita, a gente determina quem é o valor de TAC. Com ele, substituo na equação de cima, aí agora a gente vai determinar quem é o valor da força, né, do fluxo do rio sobre o casco. Beleza? Então, é isso aí. Observa, está aqui o problema.
Fiz o diagrama de corpo livre atuando, né? Encontro os ângulos, faça as decomposições, né? Aqui é que a gente já vai fazer devagar. À medida que vocês vão tendo o conhecimento, né? Ó, você vai, desenhou, faz a decomposição, depois soma cada um, né? Olha aqui um outro exemplo, ó. A manga A pode deslizar livremente sobre o eixo horizontal, sem atrito, né? Que é essa manga aqui. Então ele anda aqui sobre esse eixo horizontal sem atrito. A mola presa à manga tem constante de 1751 Nm, né? E elongação nula quando a manga está diretamente abaixo do suporte B. Então, se a manga está aqui embaixo certinho, né, ela está com elongação nula. Determine a intensidade da força P, essa força atuando para cá, necessária para manter o equilíbrio quando a C, que é esse pedacinho aqui, ó, é 228, e letra B, quando o C é 460. Então eu sei, ó, a elongação nula da mola é quando ela mede o quê? 305, que ela está aqui embaixo, certo? Então, olha só, aqui a elongação nula dela, aqui é o C, ele quer a força P para estar em equilíbrio. Então vamos fazer para a letra A, onde o C é 228 milímetros, né, que ele quer. A constante da mola, ele quer saber o P do equilíbrio. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre. Observa, eu tenho essa força P atuando aqui, o F é a força da mola atuando aqui, né? Aí, ó, tem atrito? Não. Então, ó, a força que seria aqui para trás, ó, não vai ter, porque não tem atrito. Mas ele tem quem? A força normal e teria ali a força peso do bloco. Então, pessoal, olha só, eu sei que está em equilíbrio, né? Qual é a única força que eu tenho aqui, né? Que eu sei que eu vou conseguir determinar? É a força da mola, porque a força da mola é a constante vezes a deformação. Então, o comprimento inicial dela com elongação nula é 305. Sabendo o meu C aqui, ó, que vale 228, sabendo essa outra 305, a gente consegue determinar quem é o comprimento total dela. Então, está aqui o triângulo por Pitágoras, o comprimento total para aquela situação é 380,8. Então, o meu ΔX, que é a variação da mola da elongação nula até essa posição, vai dar 75,8 milímetros. Então, com isso, a gente consegue determinar a força da mola, né? Menos 3 porque está em milímetro ali, para jogar para o SI. E, opa, aqui é metro. Chegamos lá no valor dele de Newton. Então, o que eu vou ter aqui, ó, né? A força F eu conheço. E o P é quem eu quero. Então, como está em equilíbrio, basta eu fazer o quê? A reação em X. Então, a somatório das forças em X vai ser o quê? Né? Zero, porque está em equilíbrio. Então, eu vou ter o P positivo em X e essa componente, ó. Se eu chamo aqui, ó, um ângulo θ, né? Aqui, ó, vai ser esse mesmo ângulo θ, aonde, né, o meu cosseno de θ vai ser quem? C sobre L, que ele até me deu aqui. Então, somatório das forças em x igual a zero, eu vou ter o que aqui, ó? A componente de F aqui, negativo, e o P. Então, vou ter P, aqui é o θ, menos F, cosseno de θ. Substituindo, a nossa força P, para estar em equilíbrio, ele é quem? C sobre L. Beleza? Então, para a letra A ou letra B, basta substituir ali os valores, né, que a gente consegue determinar. Olha aqui, ó, um outro exemplo, né? Caixotes de 30 kg estão suspensos por diversas combinações de corda e roldana. Determine em cada caso a tração da corda.
a tração na corda é a mesma nos dois lados da rodana, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, pessoal, a gente até falou aqui algumas coisas de corda, né? Então, nós vamos aprender mais para frente, né? Vocês já viram isso, que toda ação tem uma reação. Se isso aqui, ó, é uma corda, né? Então, a corda, ela tem que ser o quê? Tracionada. Então, eu vou ter que ter o quê? Ó? As duas forças com a mesma intensidade dos dois lados para ela estar em repouso. Se eu for comprimir uma corda, ela vai ficar folgada, né? Ela vai sanfonar, não vai ter força nenhuma. Então, corda só sofre tração. Beleza? E a tração é sempre a mesma dos dois lados, né? Que ele fala aqui da rodana, porque a rodana estou considerando, apesar de ter um rolamento, não vou ter ali, o atrito é mínimo ali do rolamento devido aos elementos rolantes, mas aí está desprezando 100%. Então, se aqui ó, eu tenho uma tração e aqui é a mesma corda, para o outro lado eu vou ter essa mesma tração. Igual aqui, ó, essa corda está para baixo. Então, aqui eu vou ter ó, uma tração. Aqui, ó, a minha mesma tração para cima. Aqui, ó, outra tração. Ó, e aqui para baixo, né? Também. Porque, só essa aqui está comprimindo a corda, essa tração, né? Igual se você botar aqui para estar em equilíbrio. Só que essa força aqui é quem? É a força que a corda está sofrendo desse anel. E agora aqui já é a força tipo que o anel está sofrendo dessa corda. Então, quando eu for analisar essa polia, por isso que eu tenho essas forças. A polia, ela tem a corda puxando aqui para cima. A polia tem a corda puxando aqui para cima. Então, essa aqui é a força, né, que a corda está fazendo na polia. E aqui eu estou representando a força que o quê? A polia está fazendo na corda. Então, ela é a mesma, né, ao longo dela. Então, olha aqui, ó, esse exemplo, né, como mostrei. A tração está para baixo T, que é a letra B, ó, vou ter as outras duas, vou ter aqui subindo, vou ter essa daqui de T, eu vou ter essa outra aqui subindo. Então, ó, agora eu vou fazer o quê? O diagrama de corpo livre das minhas polias, né? Se eu pego aqui, ó, essa minha primeira polia, ó, eu tenho aqui, ó, o diagrama dela, para cima, né? Deixa eu apagar aqui que eu acabei atrapalhando. Vou desenhar lá em cima para ficar depois aqui pra gente. Ó, a força da corda para cá, essa tração T, a força da corda para cá, essa outra tração T, e aqui no meio da polia tem uma força para cima, que eu não conheço. Então, as duas para baixo ó, é a da corda, T. A de cima eu chamei de R, resultante. Né? Então, essa reação dessa corda para cima é quem? Somatória em Y, como está em equilíbrio, vai ser 2 vezes a de T. E vamos analisar agora essa outra polia. Ó, aqui eu tenho essa tração T. Aqui uma outra tração T, que é tudo da corda. Só que para baixo eu tenho essa força aqui, dessa corda aqui, ó, que é do peso P. Então, ó, tá aqui, ó, as duas tração T para cima e para baixo eu tenho um peso P. Então, somatório em Y igual a 0, eu vou ter 1T mais 2T para cima, então é 2T menos o peso P para baixo. Então, a nossa tração é P sobre 2, né? Porque agora ó, eu achei a força da corda T em função desse meu peso P, que é o que ele quer. Né? Esse primeiro aqui foi mais para vocês entenderem. Olha esse terceiro, tem uma pequena inclinação, mas a gente vai considerar tudo na vertical. Então, olha só, a gente tem, ó, tudo aqui ó, é corda. Ó. Essa é a mesma corda. Ó. Essa corda que está ali, né? É essa. Opa, não é o. Ih, aquele lá é um diferente. Ah, não. Esse não é o C, esse é o E, pessoal, ó. Que é essa corda aqui, ó. Não é o C, não, é o E. Tá. Que é
é essa nossa corda aqui. Beleza? Tudo ela aqui, ó, tá com atração, né, T. Só que agora, você vê aqui, ó, no meio, ele tem esse dispositivo, ó, que está unindo as duas, essa barra. Então, essa barra, né, barra reta, que tem duas forças também sofre tração ou compressão, que é a mesma coisa da corda. Então, aqui vai ser uma outra força diferente. Ó. Então, aqui é o que a gente chamou de quê? De telinha. Então, pega essa rodana B, eu vou ter aqui, ó, uma telinha para baixo e duas T para cima. E se eu pego essa rodana C, ó, eu vou ter o T para cima, outro T para cima, aí aqui no meio, ó, eu tenho uma força telinha e para baixo a força P. Beleza? Então, esse é o diagrama da rodana B, esse é o diagrama da rodana C. Então, quem que vale telinha? Analisa esses dois, ó. Um T para cima, outro para cima, vou ter o quê? 2T para cima. Menos o telinha para baixo é igual a zero, já que a resultante em Y aqui é zero. Então, o meu telinha é igual a 2T. Agora, aqui embaixo, ó, eu vou ter o quê? Um telinha para cima, mais 2T para cima, menos um P, né? Que é o que está aqui, somatório das forças em Y. Organizando, ó, eu vou ter o quê? Quem que é o meu telinha? O meu telinha é 2T. Então, vou ter 2T mais 2T, o menos P passa para lá, vira P. Então, eu vou ter o quê? 4T igual a P. Passo dividindo 4. A minha tração, então, na corda aqui, ó, é o quê? P dividido por 4, né? Então, isso aqui é um sistema de rodana, né? Que alterando aqui, a força que você precisa fazer na corda vai ser menor para erguer o mesmo peso. Lógico, aqui, né, depois a gente vai ver quando for estudar mecânica 2, a gente está ganhando na força, mas a gente pede em comprimento, né? O deslocamento vai ser maior que tem que fazer nesse, mas isso não interessa para a nossa disciplina de agora, que é mecânica 1, que é a estática. Olha aqui um outro exemplo. Ó. A força P é aplicada a uma pequena roda que se desloca sobre o cabo ABC. Sabendo que a tração nas duas partes do cabo é de 750 newtons, determine o módulo e a direção dessa força P. Então agora ele quer saber o módulo de P, já que ele quer a direção, ele quer saber o alfa também, né? E aqui, como é uma mesma corda, pessoal, 750, eu sei que para cá, então, eu vou ter a tração da corda, a corda atuando na rodana com 750, e para cá também, ó, a corda atuando com 750. Então, ó, quando eu faço o meu diagrama, ó, aqui eu tenho a força da corda, aqui a força da corda, que vai estar aqui, ó, tração de AC, tração de BC. E eu sei o quê? Que a corda aqui, ó, a tração de ABC é 750, então a tração de A é igual a tração AC, é igual a tração de BC, que é a mesma da corda num todo, que é 750. Então vamos decompor. Fiz o meu diagrama, AC aqui com ângulo de 30, BC com ângulo de 45 e o P com ângulo de alfa, que eu não conheço. Então quem que eu tenho aqui? Ó? AC em X negativo, TAC cosseno de 30. Positivo em Y, TAC seno de 30. O BC positivo em X em Y, né? Em X cosseno de 30, em Y seno de 30. E aqui o P, ó, cosseno, né? Em Y, só que negativo. E em X vai ser o seno positivo. Beleza? Né? Então, isso aqui é a resposta, aqui a gente vai chegar nela. Então, a somatória das forças em X é quem? Pegar o que eu tenho em X, ó, menos TAC cosseno de 30, que está aqui, TB cosseno de 45, que está aqui, e P seno de alfa, que está aqui. Então, reorganizando, a gente tem o que? P é 119 sobre 19 sobre seno de alfa. E o Y, ó, TAC seno de 30, mais TBC seno de 45, menos P cosseno de alfa, que está aqui. Reorganizando, a gente vai ter isso aqui, né?
E substituindo o P agora, que a gente achou lá nesse, a gente deixa a nossa equação tudo em função de alfa, né? Resolvendo isso, a gente chega que o nosso alfa é 7,5 graus. Então, acabei de saber a direção da força P. Com a direção da força P, o nosso alfa, a gente substitui aqui, que a gente vai saber a componente de cada um. Então, o nosso vetor P, para estar em equilíbrio, é quem? 119,19i mais 905,33j. Então, né, achando o módulo, a gente vai ter ele aqui, ó, 319,15 newtons, formando um ângulo de 7,5 graus. Então, pessoal, você viu, né? Falamos agora de estado de ponto material, né? As forças resultantes e o equilíbrio. A mudança dessa de equilíbrio é apenas o quê? Né? Que a minha resultante é zero. Certo? Então é aqui, ó. Faz o diagrama perfeito, né? Analisa aqui, ó, resultante em x igual a zero, y igual a zero e pronto. Esse é o equilíbrio de ponto material bidimensional.